Witch Online capítulo 371, A Floresta de Rainwell. O portal do reino zumbiu, e então uma figura humanoide saiu da fumaça em forma de espiral laranja. Depois de sair do portal do reino, Isaac abriu os olhos e viu a Vila Rainwell envolta em uma espessa camada de névoa enquanto gotas de chuva caíam pesadamente do céu cinza escuro. Droga! Ele começou a correr quando sua roupa logo ficou encharcada. O salão de madeira era o prédio mais próximo dele, que estava novamente operacional, com luzes saindo das janelas e iluminando a rua um tanto escura. Tum! Com um baque alto, Isaac invadiu o salão. Todo o seu corpo estava encharcado e encharcado. Os homens e mulheres idosos se viraram para olhar para o jovem de cabelos brancos antes de continuar suas bebidas e discussões. O barman pegou uma toalha e jogou na direção de Isaac, que agarrou com um aceno de mão e começou a secar o cabelo molhado. Então, ele se sentou em um banquinho e perguntou: com que frequência está chovendo aqui? Diário. O barman disse enquanto usava um pano fino para limpar os copos de vidro. Ah! Isaac massageou suas têmporas. A chuva parecia mais estranha para ele do que a maioria. Foi precisamente em Brentstar quando ele viu chuva, e foi um dia importante por vários motivos. Agora, ele tinha visto duas fortes tempestades em apenas 2 dias. Eu tenho uma pergunta. Um barman disse e colocou o copo de vidro de volta em seu lugar anterior, abaixo da mesa. Isaac parou de secar o cabelo. O que os jogadores realmente fazem? O barman perguntou. Eu sei que vocês caçam os monstros corrompidos e os animais selvagens. Mas, o que mais? Monstros corrompidos e animais selvagens? As sobrancelhas de Isaac franziram em um olhar questionador. Sim, eles estão corrompidos. O barman disse com uma sobrancelha levantada. Vendo o olhar do jovem de cabelos brancos, ele entendeu o que ele não sabia que significava. Eles nem sempre gostaram disso. Ele disse e continuou, eles viviam juntos, em harmonia. Os animais selvagens não atacavam humanos, e os monstros viviam em suas próprias aldeias. O que aconteceu? Perguntou Isaac. Eu não sei. O barman olhou para baixo e viu a mesa de madeira limpa com gotas de água desaparecendo. Tudo mudou 10 anos atrás. Eles se tornaram maus. Vingativos. Isaac descansou o queixo na palma da mão e pensou no que ouviu com um olhar profundo. Então, a chuva forte parou, e um brilho de luz do sol espreitou através das nuvens escuras. O céu cinza escuro clareou e a esfera amarela reapareceu. A chuva acabou. O barman disse com um leve alívio, a chuva não vai acontecer de novo esta noite. Nunca acontece 2 vezes por dia. Isaac assentiu e se levantou do banco. Obrigado. Sem problemas. Ele disse e continuou fazendo seu trabalho, servindo bebidas e limpando as mesas sujas. Isaac saiu do salão e viu o chão lamacento. Havia umidade no ar, e o ar estava frio. Então, Isaac voltou para a pousada quebrada e alugou um quarto por uma semana. O estalajadeiro estava zangado com a destruição que sua última estada causou, mas de bom grado, os gêmeos pagaram pelos danos, e ele poderia alugar outro quarto. Depois de pagar o aluguel, saiu da pousada e continuou andando pelas ruas. Logo, ele viu o portão da vila e uma floresta densa e repleta de vegetação. A floresta era enorme com uma bela vegetação, e os canteiros de flores desfrutavam da graça do sol. Os galhos grossos e as folhas moviam-se para frente e para trás ao lado do vento, e o chilrear dos pássaros ecoava pelo ar. Isaac saiu da aldeia pelos portões e notou que não havia guardas como nas outras aldeias. Era duvidoso se este lugar ainda precisava. Estava bastante abandonado. A população era de cerca de 100, e havia apenas alguns jogadores. Isaac parou em frente à floresta, onde começa a parte da grama. Abaixo de seus pés estava o chão lamacento, e a apenas um passo de distância estava a pastagem molhada. Ele deu um passo à frente e passou pelas primeiras árvores. Então, uma notificação surgiu do nada. Você entrou na floresta de Rainwell. Ele esperou pela próxima fila de notificações, mas ela nunca veio. Suas sobrancelhas franziram quando ele pensou que haveria um limite de nível. Mas não havia. Sem limite de nível. Isso pode significar perigo. Eu realmente espero que não existam seres semelhantes como a centopeia gigante. Agora que penso nisso, o limite de nível da floresta era 100, e estava definitivamente acima disso. Bem, o centopeia não estava realmente dentro da floresta. Em vez disso,
no subsolo, em seu próprio covil. Isaac entrou mais fundo na floresta e viu as gotas de água caindo em seus ombros antes de secar. As árvores e as folhas ainda estavam encharcadas, e o chão era mácio. Quanto mais fundo ele caminhava, mais densa a floresta se tornava. Ao longe, ele podia ver uma ligeira subida que se elevava acima da linha das árvores. Depois de chegar ao topo da subida, havia um terreno mais liso com ainda mais árvores. Havia uma pequena abertura entre os galhos, onde eu podia ver uma vasta área vazia de qualquer floresta. Então, depois de alcançar a vasta área, a cena que eu esperava ver acontecer. 3 javalis, largos e de aparência gorda, estavam usando seus chifres para cavar o chão. Então, eles ouviram os passos se aproximando e viram Isaac de pé com a mão se aproximando lentamente de suas costas. Os cascos dos javalis começaram a bater no chão antes de correr em direção a ele. Suas presas estavam em posição de ataque, ligeiramente inclinadas para cima. KHRR. Isaac pegou sua arma e disparou imediatamente após o cano apontar para o primeiro javali. Bang! A bala perfurou a testa do primeiro javali, matando-o rapidamente. No entanto, 2 permaneceram, e eles já estavam empurrando seus corpos para frente. Merda! Isaac colocou sua arma no caminho, mas uma vez que as 4 presas colidiram com ela, seus ossos chacoalharam quando ele foi forçado a recuar com grande força. Depois de cair no chão, ele rapidamente usou a arma como bengala e se levantou com as pernas sentindo o peso do ataque. Então, javalis avançaram, desta vez com a intenção de matar. Isaac pegou várias pedras do chão e as congelou antes de jogá-las nos javalis. As balas caíram em seus rostos, mas isso quase não causou nenhum dano. Mas isso deu tempo suficiente para Isaac passar para sua posição de tiro. Bang! Bang! Witch Online capítulo 372, A Fumaça Sombria Negra. Você matou Arthur, 7.000 XP ganhos. Você matou Arthur, 7.000 XP ganhos. Você matou Arthur, 7.000 XP ganhos. Os cadáveres dos 3 javalis desapareceram. Depois de matá-los, Isaac caminhou até o terreno de escavação. O gramado foi revirado, e parecia que eles estavam tentando desenterrar algo valioso. Ele amarrou a arma nas costas e usou os dedos para cavar mais fundo no chão. Logo, seus dedos colidiram com algo metálico. Depois de tirar a sujeira do caminho, ele viu uma caixa de metal que parecia estar enferrujada. Então, ele o tirou, e parecia surpreendentemente leve. Não parecia haver uma fechadura para abri-la. Isaac tentou congelá-lo. Talvez isso permitisse que ela fosse aberta. No entanto, depois que a fina camada de gelo foi vaporizada, a caixa ficou parecida. Então, Isaac jogou em seu inventário e decidiu dar uma boa olhada mais tarde. Depois, ele voltou a caminhar mais fundo na floresta. No entanto, naquele momento, algo começou a se aproximar dele. Isaac parou e franziu a testa. Ao longe, uma fumaça preta sombria destruiu tudo em seu caminho. Os canteiros de flores secaram e as árvores envelheceram rapidamente. Os fios de grama se transformaram em cinzas e as folhas foram queimadas até virar batatas fritas. Isaac puxou sua arma e apontou para a fumaça preta. No entanto, não parecia ser um ser vivo, e ele percebeu rapidamente. Ele decidiu sair por enquanto. Então, depois de se virar e dar o primeiro passo, algo voou da fumaça e envolveu suas pernas. O quê? O coração de Isaac batia de ansiedade, e ele viu videiras pretas se enrolando firmemente ao redor de suas pernas. Então, as videiras o varreram do chão e o arrastaram para fumar. Infelizmente, ele perdeu o controle da arma e a deixou cair. Seus olhos tremeram de preocupação e logo ele foi sugado para dentro da fumaça preta. A fumaça começou a encher-lhe a boca e as narinas. Os olhos também não foram poupados, e todo o seu rosto estava envolto em uma substância preta parecida com uma gosma. Ah! Ele tentou gritar, mas eles foram abafados. Você está sendo corrompido. Os olhos de Isaac tremeram, mas então outra notificação surgiu: defesa do legado mítico contra a corrupção. Ativado. Logo, a fumaça foi sugada de seu corpo. A princípio, a fumaça em forma de videira saiu de sua boca e pequenos rastros de fumaça deixaram suas narinas. Então, a gosma preta desapareceu e seus olhos voltaram ao normal. Isaac rapidamente pegou uma pedra de sua bolsa de couro e esmagou nas videiras.
Funcionou porque as vinhas estavam soltas o suficiente para ele rasgá-las. Então, ele pulou em seus 2 pés e olhou ao redor dele amistosamente. Tudo estava escuro e esfumaçado. Havia uma sensação de frieza envolvendo-o, e ele sentiu como se estivesse sendo submerso em água viscosa onde mal conseguia respirar. Então, das profundezas da fumaça, várias figuras sombrias apareceram com espadas fumegantes. As espadas pareciam bastante incomuns. Parecia fumaça preta, mas na forma de uma espada. Cada passo deles corrompia ainda mais o ambiente. A grama morreu rapidamente, e os pássaros voando acima das árvores conseguiram soltar um último suspiro antes de morrer. Eles são o motivo da fumaça preta. Isaac pensou e moveu as mãos atrás das costas. Mas então, lembrou-se de que ele havia deixado cair a arma e que estava desarmado. As figuras sombrias marcharam para frente. A fumaça que escorria de seus corpos logo alcançou Isaac, e ele ficou instantaneamente paralisado. Baque! Ele caiu no chão enfumaçado e viu as figuras sombrias circulando ao seu redor. Então, suas espadas desapareceram e eles o agarraram de suas roupas antes de arrastá-lo para dentro da floresta. Porra! O que devo fazer? Pense. Isaac fechou os olhos, e sua mente brilhante começou a acelerar. Então, ele abriu os olhos com ar frio deixando suas narinas e boca. Tiro gelado usado. Craque. Uau! A espessa camada de gelo apareceu do nada e começou a se espalhar pelo ambiente. Ele começou a colidir com o preto esfumaçado e foi rapidamente derrotado. No entanto, o gelo conseguiu envolver as figuras sombrias em um casulo de gelo por uma fração de segundo antes de conseguirem romper. Isso deu liberdade suficiente para Isaac pular em seus pés e começar a fugir. As figuras sombrias viraram a cabeça em 180 graus, e espadas logo apareceram em seus braços. Então, eles perseguiram Isaac. No entanto, ele já havia conseguido chegar à beira da área de fumaça. Logo, seu corpo passou pela espessa camada de fumaça e ele estava fora da névoa estranha. Isaac não parou de correr e logo chegou ao local de sua arma. Ele pegou sua arma e continuou correndo até que ele estava fora da floresta. Ele caiu no chão e enxugou seu suor frio. Droga! Este lugar é muito mais perigoso do que eu pensei que seria. Depois de olhar para a floresta, uma tempestade estava se formando à distância. A fumaça preta logo desapareceu e deixou uma parte destruída da floresta para trás. Ele deu outra olhada profunda na floresta antes de retornar à aldeia. Logo, ele estava de volta pousado e voltou para seu quarto alugado. Depois de girar a chave no buraco da fechadura, a porta se abriu com um rangido e um quarto em ruínas entrou em sua visão. Ele fez da sala seu local temporário de desova e depois saiu. Depois de acordar, Isaac tirou o capacete e viu o macacão sendo sugado para dentro dele. Então, ele o colocou de volta na caixa e o escondeu dentro do guarda-roupa. Então, ele foi até sua mesa e pegou o seu caderno. Ele começou a escrever o que fez hoje e reservou a página inteira para a estranha fumaça preta. Depois de escrever tudo, ele começou a pensar em como passar pela floresta com sucesso. A primeira coisa que ele pensou foi sobre sua falta de nível. Então, ele assentiu e começou a escrever. Preciso aumentar meu nível. Coliseu deve ser um bom lugar, especialmente para obter níveis rápidos e recompensas. Witch Online capítulo 373. Dojo de Zanianel. 1. A mão de Isaac parou de escrever depois de sentir vibrações no bolso da frente. Ele pegou o telefone e viu uma mensagem de Lionel. Ele perguntou se Isaac estaria livre amanhã. Isaac respondeu que sim, e Lionel perguntou se ele queria visitar seu dojo. Dojo. Claro, por que não? Isaac respondeu que sim. Então, Lionel enviou coordenadas, e estava relativamente perto dele. Então, Isaac guardou o telefone no bolso e voltou a escrever. O dia seguinte. Barulho. O som da água correndo ecoou por toda a sala. Isaac estava lavando o rosto dentro do banheiro antes de limpar o rosto encharcado com uma toalha. Então, ele saiu do banheiro e pegou suas roupas de inverno. Depois disso, ele saiu do quarto e desceu. Lá, ele viu seu pai, Maxwell, conversando com Isabela. Seus rostos pareciam preocupados. Eu vou visitar a cidade. Isaac disse enquanto se aproximava rapidamente da porta da frente. Então, ele enfiou os pés nas botas de inverno e abriu a porta da frente. Então, a voz de sua mãe veio da sala. Isaac,
Espere. Isaac saiu de casa e fechou a porta atrás. Ele sabia que se esperasse, teria que sofrer perguntas. Então, ele saiu do pátio pelos portões abertos e caminhou pelas ruas. Logo, ele saiu do bairro e chegou às ruas tranquilas. Um carro passava devagar e os cidadãos continuavam entrando nas histórias próximas. Isaac pegou o seu telefone e verificou as coordenadas. Então, ele sentiu um olhar intenso voltado para seu rosto. Ele olhou para a direita e viu uma jovem, de cerca de 8 anos, segurando a mão do pai, que olhava a TV pelas vitrines. Ela olhou para ele sem piscar e até se sentiu como uma boneca sem emoção. Isaac sorriu ironicamente e passou por ela. Mesmo depois de caminhar por vários segundos, a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Então, finalmente, ele chegou ao dojo. Ele parou na frente de um prédio de 2 andares feito principalmente de madeira. Ele estava emitindo vibrações de arquitetura asiática com janelas cobertas por uma moldura de madeira e papel branco resistente e translúcido. Acima da porta havia uma placa que combinava com o nome do dojo de Lionel. Isaac guardou o telefone no bolso e entrou no dojo. Depois de entrar pelas portas, ele viu uma placa que lhe dizia para tirar os sapatos. Ele fez como instruído e os colocou ao lado dos outros sapatos. Ele entrou mais fundo no dojo e sentiu o piso de madeira sob seus pés. Então, ele viu mais de 10 meninos e meninas socando o ar com gotas de suor escorrendo por seus rostos juvenis. Na frente deles estava um homem de meia idade que tinha as mãos cruzadas atrás das costas. Ele estava vestindo uma roupa semelhante aos meninos e meninas, um giz de cor branca. Um cinto de cor preta estava enrolado em sua cintura, enquanto a maioria dos filhotes tinha cor branca e poucos tinham amarelo. Com licença. Isaac foi tirado de seu estado de estupor. Ele viu uma garota de aparência adorável usando o giz branco com um cinto marrom segurando uma prancheta. Você está aqui para se registrar? Ela perguntou enquanto mostrava um pequeno sorriso. Ah, não. Estou aqui para conhecer Lionel, respondeu Isaac. Ah! Ela exclamou e acenou com a cabeça. Lionel está atualmente no 2º andar. Por favor, siga atrás de mim. Isaac assentiu e caminhou atrás dela. Enquanto caminhava, ela decidiu perguntar. Quem é você? Ela perguntou depois de não se lembrar de ter visto alguém como ele antes. Isaac, e você? Ava. Ela estendeu a mão e Isaac apertou. Então, Ava perguntou. Qual é a sua relação com Lionel? Eu só vi seus amigos delinquentes vindo visitá-lo. Seu rosto estava um pouco sombrio depois de mencionar os delinquentes. Seu amigo, Isaac respondeu. Ava suspirou de alívio e acenou com a cabeça. Bom. Estou preocupada com os amigos dele. Eles sempre parecem estar pensando em coisas más. Seus punhos se fecharam quando ela pensou que Lionel poderia ser corrompido por aqueles malfeitores. É? A boca de Isaac se contraiu quando ele perguntou. E Lionel? E ele? Ela perguntou curiosamente enquanto piscava. Porque a imagem de Lionel é diferente em sua mente. Isaac perguntou por curiosidade. Se ele se lembrava corretamente, era precisamente ele quem era o mais delinquente. Ava parecia confusa enquanto inclinava a cabeça. Bem, ele é uma boa pessoa e nada como esses delinquentes. Isaac quase caiu na gargalhada, mas conseguiu abafá-los e acenou com a cabeça. Ele não achava que Lionel fosse uma pessoa ruim, mas podia ficar muito aquecido. Uma vez, alguém empurrou Marvin escada abaixo, e Lionel ficou sabendo. Então, ele foi ao encontro daquela pessoa e quebrou as 2 pernas na frente de toda a escola. Ele teve sorte de ser menor de idade naquela época. Ava subiu as escadas e rapidamente seguiu Isaac. Então, eles chegaram ao topo e viram outro espaço aberto com várias portas que levavam a salas de treinamento privadas. No entanto, atualmente, 2 homens vestindo kimono de cor branca estavam sentados no chão de madeira no meio do espaço aberto. Ambos tinham cintos de cor preta. Os olhos de Lionel estavam fechados, com seu cabelo loiro esvoaçando ao seu redor. Então, ele lentamente abriu os olhos. Ele parecia um pouco bonito com sobrancelhas afiadas, constituição atlética e um queixo bem definido. Em frente a ele estava seu professor chamado Zani. Ele era um homem de meia idade com uma barba espessa e costeletas. As mechas de seu cabelo castanho escuro sobrepunham seus olhos. Então, ambos assentiram e se levantaram. Eles se moveram em suas posições de luta. Zani tinha seu centro de gravidade baixo com os pés da frente colocados diante dele.
Então, seus braços foram colocados ao lado de sua cintura. Os dedos dos pés de Lionel estavam ligeiramente curvados para baixo com as costas retas. Suas posições pareciam o oposto polar. Ah! Zane foi o primeiro a fazer seu movimento. Ele deu um passo à frente e enviou um soco rotacional. Lionel também se moveu rapidamente e desviou o soco de Zane com a lateral do punho. Então, ele deu um passo rápido para frente e lançou um rápido uppercut. Zane já havia colocado a mão abaixo dele e conseguiu agarrar o soco de Lionel antes que pudesse ser problemático para ele. Então, ele tentou varrer as pernas de Lionel para baixo dele. Mas Lionel estava preparado. Ele levantou a perna, então deu um chute frontal surpreendentemente rápido. Zane moveu as mãos na frente e cruzou os braços. Então, o chute acertou, e não causou nenhum dano porque ele já tinha enraizado os pés no chão e estabilizado sua postura. Witch Online capítulo 374. O encontro logo. A luta acabou, e Zane e Lionel estavam encharcados de suor. Eles apertaram as mãos e discutiram algo. Zane deu dicas e contou sobre os erros cometidos por Lionel durante a partida. Ele ouviu atentamente seu mestre e, depois que terminou, fez uma reverência educada. Você ficou mais forte. Zane deu um tapinha em seu ombro, mas, lembre-se, nunca use sua força para iniciar um conflito. Lionel riu e disse, eu nunca faço. Zane suspirou, porque eu sinto que você sempre sente. Lionel encolheu os ombros. Então, ele viu seu júnior, Ava, ao lado de Isaac. Mestre, este é Isaac, o irmão mais novo de Marvin. Ele apresentou seu mestre e seu futuro aluno. Zane esfregou a barba e assentiu, interessante. Isaac curvou-se e disse, prazer em conhecê-lo. Vou ensinar-lhe algumas coisas. As palavras de Lionel chocaram tanto Zane quanto Ava. Era amplamente conhecido que ele nem mesmo ensinava a seus amigos. HMM. Zane começou a circular em torno de Isaac e murmurou, seu corpo não é muito forte. Ainda bem que seu estilo não precisa de um corpo forte, mas sim de uma mente forte. Lionel disse com uma risada e fez sinal para Isaac segui-lo. Isaac se despediu de Zane e Ava, depois seguiu Lionel. Eles entraram em uma sala separada para seu treinamento. Era outra sala com piso de madeira, almofadas marcantes, caixas cheias de cajados e molduras de madeira com um papel branco resistente e translúcido circundando a sala. Pegue 2 dos cajados, disse Lionel e pegou uma toalha de uma mesa próxima que ele usou para enxugar o suor. Isaac fez o que lhe foi dito e pegou 2 grossos cajados de madeira em seus braços. Ele jogou um para Lionel e segurou o outro na mão. Lionel agarrou o cajado e o girou em sua mão. Este cajado, lembra você do seu rifle sniper? Isaac olhou para ele e deu de ombros, talvez um pouco. Então, Lionel sorriu e disse, bem, então vamos testar isso. Com uma velocidade incrível, ele atravessou a sala e enviou um golpe para baixo em direção a Isaac. Isaac rapidamente moveu o cajado acima dele. Ele usou como se tivesse usado seu rifle sniper inúmeras vezes. Tum! O cajado de Lionel colidiu com o cajado de Isaac. Bom! Ele disse depois que Isaac conseguiu bloquear o primeiro ataque. Então, ele empurrou o cajado de Isaac e deu um rápido impulso para a frente. Isaac girou o cajado e enviou um golpe lateral que desviou o ataque de Lionel. Então, Lionel pulou e atacou com seu cajado. Isaac cerrou os dentes, rapidamente moveu seu cajado acima dele e sentiu a força bruta de Lionel sacudindo seus ossos e fazendo-o se curvar. Depois que Lionel caiu no chão, ele varreu as pernas de Isaac debaixo dele e viu quando ele caiu com um baque alto. Isaac rolou rapidamente no chão e ouviu o cajado esmagando seu local anterior. Você não treinou nada, certo? Lionel perguntou enquanto girava o cajado ao seu redor. Isaac assentiu depois de se levantar enquanto o cajado estava na frente dele de forma protetora. Parece que é verdade que o Witch Online pode realmente melhorar suas habilidades de luta. Lionel mencionou indiferentemente. Eu nunca pensei sobre isso antes. Isaac murmurou. Mas... Lionel começou a correr e gritou, você ainda é desajeitado e fraco. Ele cortou as pernas de Isaac com força suficiente para causar uma lesão significativa. Os olhos de Isaac tremeram, e ele fez o primeiro movimento que lhe veio à mente. Ele dobrou os joelhos ligeiramente e pulou. Mas então, ele viu que a altura de seu salto era medíocre, muito medíocre. Agora, ele entendeu seu erro.
Enquanto seu físico em Witch Online era bom o suficiente para pular metros no ar, ele não conseguia nem 1 metro na vida real. O cajado atingiu seu abdômen, o que o derrubou no chão. Baque. Ah! Isaac soltou um grito de dor. Você não pode confiar no seu físico Witch Online. Lionel disse, na vida real, seu corpo é fraco e você precisa aprender a combater isso. Isaac assentiu trêmulo e agarrou a mão de Lionel, que o ajudou a se levantar. Nas próximas horas, eles treinaram juntos. Então, eles terminaram depois que o corpo de Isaac não aguentava mais punição. Depois que ele saiu do prédio, ele mal conseguia ficar de pé. Todo o seu corpo doía e tremia. No entanto, havia algo incomum amarrado em suas costas em um pano. Foi o bustaff que ele recebeu de Lionel. Ele deu a ele, para que ele pudesse treinar em casa. Isaac começou a andar de volta para casa com movimentos lentos. Seus membros pareciam não naturais, como se não fossem dele. Depois de andar por algum tempo, Isaac parou com o tom de seu rosto mudando rapidamente. Da loja de conveniência próxima, Oliver saiu com um grupo de amigos. A risada deles entrou nos ouvidos de Isaac, o que o forçou a se esconder no beco próximo. A risada era idêntica à risada dos homens com máscaras de esqui. Ele cobriu os ouvidos, tentando conter o som de risos, mas parecia que eles estavam ficando mais altos. Logo, Oliver e um grupo de 10 rapazes passaram pelo beco. Eles estavam cheios de risadas. Depois que eles saíram, Isaac suspirou e parou de tapar os ouvidos. Ele viu seu corpo trêmulo e se sentiu envergonhado. Mesmo depois de todo esse tempo, não tenho coragem suficiente para enfrentá-los. Ele balançou a cabeça e estava prestes a sair do beco. No entanto, então, uma mão enluvada tocou seu ombro e uma voz fria soou em seus ouvidos. Dê-me o seu dinheiro, ou morra. Isaac reagiu às exigências imediatamente e chutou atrás dele. Ele sentiu seu pé colidir com algo fraco. Depois de se virar, ele viu um homem com o rosto sujo segurando o estômago com olhares de dor. Grar. Do nada, ele puxou um canivete e gritou, não é mais tão difícil, hein? Isaac franziu a testa e estava prestes a pegar seu cajado. No entanto, naquele momento, uma figura sombria passou por ele e deu um soco no rosto do ladrão. O ladrão foi lançado voando vários metros antes de cair no chão com um olhar inconsciente. Michel. Isaac suspirou e coçou a nuca. Ele pensou que podia sentir se estava sendo seguido, mas acho que não. Michael quebrou o canivete ao meio e perguntou, jovem mestre, você está bem? Isaac revirou os olhos e saiu do beco. Leve o ladrão para a delegacia antes que ele machuque mais alguém. Mas, é meu trabalho levar você de volta para casa. Michael tentou argumentar com ele, posso chamar meu colega para levá-lo. Eu estarei bem. Isaac olhou nos olhos e mostrou seus olhos cinza radiantes antes de desviar o olhar e continuar sua caminhada para casa. Witch Online capítulo 375, Retorno ao Coliseu. Isaac chegou ao portão do bairro. Sua mente ainda estava turbulenta. A cena do ladrão não o abalou muito, mas ver Oliver com seu grupo de amigos sim. Isso o fez repensar muitas coisas. Ele nunca seria capaz de se vingar sem um planejamento cuidadoso. Oliver estava sempre com seus amigos, como uma sanguessuga. Então, o portão se abriu e Isaac entrou na vizinhança. Depois de caminhar pelas ruas, um dos portões se abriu e um cachorro saiu correndo. Do pátio, seguiu-se um grito feminino. Isaac se ajoelhou e viu o cachorro correndo em sua direção. Então, o cachorro começou a cheirar suas roupas enquanto acariciava sua cabeça. Ele sabia quem era o dono desse cachorro. Do pátio, Rachel veio com um olhar ansioso. Depois de ver o cachorro, ela finalmente se sentiu aliviada. Esse bad boy sempre quer sair. Ela disse enquanto esfregava o pela de seu cachorro. Isaac riu e se levantou. Indo para algum lugar? Não, vindo de algum lugar. Rachel respondeu com um sorriso e então perguntou, você quer vir tomar um café? Eu não a vejo há várias semanas, e me senti sozinha por causa disso. Claro. Isaac balançou a cabeça em seu comportamento infantil. Ela sorriu e liderou o caminho para sua mansão. Depois de entrar pelas portas da frente, Isaac viu as paredes feitas de um carvalho e um lindo lustre pendurado no teto que iluminava o ambiente em cores quentes. A luz dançou nas paredes e mostrou as sombras de ambos. Depois, havia a cozinha fechada, escura como breu, e a sala de estar confortável.
Eles tiraram suas roupas ao ar livre e entraram na sala de estar. Depois que Isaac se sentou, Rachel foi até a cozinha e fez café antes de voltar. O cachorro estava dormindo no colo de Isaac, enquanto ele olhava ao redor do quarto e via várias fotos emolduradas. Aqui. Rachel colocou 2 xícaras na mesa e se sentou em uma cadeira confortável. Seu lindo rosto tinha um sorriso calmo enquanto ela sentia o cheiro delicioso de café flutuando em seu nariz. Isaac tomou um gole rápido e assentiu com satisfação. Ah, certo. O rosto de Rachel mostrou um sorriso malicioso. Eu vi uma notícia interessante não muito tempo atrás. Oh! Isaac olhou para ela. Sim, sobre você. Ela sorriu, beijando com uma adorável garota de cabelos negros. PFFF. Isaac cuspiu o café e algumas gotas chegaram a cair no pelo do cachorro, o que o acordou com um solavanco. Rachel cobriu a boca e riu. Bem, você vai me contar sobre ela? Isaac cruzou os braços e disse. Sim. O nome dela é Luna. Luna. Rachel fechou os olhos e murmurou aquele nome em sua mente. Ela é sua namorada? Sim, Isaac respondeu com um sorriso se formando em seu rosto. Entendo. Rachel sorriu lentamente e suspirou. Você cresceu. O tempo voa. Acho que sim. Isaac olhou para o café quente e fumegante e viu seu reflexo olhando para ele. Estou feliz. Ela esfregou o cabelo dele e disse. Eu quero conhecê-la. Aquele que conseguiu capturar o coração do lendário Isaac deve ser especial. Isaac revirou os olhos. É realmente tão surpreendente. Sim. Ela gritou com uma risada. O número de garotas com o coração partido não deve ser uma quantidade baixa. Afinal, todas elas sentiram esperança depois que você ficou solteiro por tanto tempo. Mas agora... Uau! Estou com medo de pensar no que pode acontecer assim que as escolas reabrirem. Isaac sorriu ironicamente. Eles continuaram bebendo, e depois que o café acabou, eles se despediram, e Isaac saiu da mansão. Logo, ele estava de volta em sua casa. Então, Isabela saiu correndo da sala, e antes que ela pudesse bombardeá-lo com perguntas, ele falou. Estou bem. O ladrão não fez nada, Michael chegou a tempo, e eu teria conseguido fugir. Ele correu para cima, deixando Isabela atordoada para trás. Te disse. Maxwell veio da cozinha com uma xícara de café. Michael disse que ele estava bem mesmo que ele não estivesse lá. Você precisa ter confiança nele. Isabela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela voltou para a sala de estar com centenas de pensamentos assaltando sua mente. Depois de voltar para o quarto, Isaac recolocou suas roupas e pegou seu cajado. Ele o desembrulhou do pano. Então, ele a girou em sua mão e pensou nas 3 técnicas que Lionel lhe mostrou. Eles eram básicos, mas valiosos. Cortar. Empurrar. Desviar. Ele se levantou de um salto e moveu o cajado à sua frente. Então, ele começou a treinar os 3 movimentos. Slash. Ele mudou a pegada do bastão e fez um golpe horizontal. O cajado fez com que um assobio agudo ecoasse na sala enquanto passava pelo ar vazio. Empurre. Então, ele puxou seu cajado para trás antes de empurrá-lo para frente. Novamente, o som agudo de assobio apareceu, e o bastão enviou um poderoso impulso para a frente. Desviar. Na visão de Isaac, apareceu uma figura transparente que lembrava muito a figura atlética de Lionel. Essa figura ilusória enviou um golpe para frente. Mas então, Isaac moveu sua equipe para interceptar o ataque e fez isso com sucesso. A lateral de seu cajado desviou o ataque e fez com que a postura ilusória de Lionel fosse uma bagunça. Então, a figura transparente desapareceu. O dia seguinte, Isaac havia retornado a Stronglord. Ele andou pelas ruas movimentadas e ganhou muitos olhares dos jogadores próximos. Sussurros voaram pelo ar e pousaram em seu ouvido. Ele podia ouvir suas discussões sendo muitas coisas. Uma foi sobre sua transmissão anterior. Então alguns caras de aparência sombria falaram sobre sua pérola da ressurreição e pérola de teletransporte. Ambos não eram mais um segredo, e Isaac examinou cuidadosamente todos que entraram em seu caminho. Logo, ele chegou ao seu destino. A sombra do enorme coliseu pairava sobre ele. Isso mesmo, ele ia voltar para lá, e dessa vez, ia ficar lá por mais tempo. Havia muitos que almejavam posições de alto escalão, mas não Isaac. Ele só queria subir de nível e recompensas. Mas ele não se importaria se sua classificação fosse alta. Sua classificação de nível já estava em 400,
E isso tornou instantaneamente um jogador profissional. Estar no top 500 foi uma grande honra. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.